Nós vamos estudar o livro de hoje chamado A Estratégia do Oceano Azul, W. Chan Kim, com René Malborgne, Como Criar Novos Mercados e Tornar a Concorrência Irrelevante. Esse livro foi um grande sucesso, vendeu 2 milhões de exemplares no mundo e 180 mil no Brasil. Então o pessoal fala, ninguém lê no Brasil. Ninguém lê o seu livro, porque esse livro aqui 180 mil pessoas compraram, impressionante. Uma estratégia eficaz para sair da concorrência sangrenta e encontrar novos espaços no mercado. Vamos ver, esse livro está bem surrado, porque ele foi danificado, eu tinha emprestado para uma pessoa e parece que houve algum tipo de chuva, enchente, sei lá, destruiu o livro. Mas como eu não ando comprando mais livros físicos, eu falei, bom, vai ficar desse jeito mesmo. Se um dia ficar ilegível, eu compro a versão digital dele, eu tento baixar alguma coisa assim. Antes de eu ler para os senhores o índice dele, o que eu gosto sempre de dar uma olhada no índice para ver de que forma o autor estruturou a obra dele. Esse livro fez muito sucesso na época da publicação, porque estavam falando sobre, em vez de concorrer num mercado específico, criar um novo mercado, ou adentrar um mercado que ninguém está enxergando. Daí a forma de aplicar mais famosa foi o Nintendo Wii da Nintendo, que enquanto todo mundo estava investindo em tecnologia, hardware mais rápido, mais potente, mais poderoso, GPU, que é o chip gráfico mais poderoso e tal, a Nintendo foi para outro caminho e começou a usar uma tecnologia mais barata, mas investir em sensor de movimento. Então o videogame Nintendo Wii, não sei se os senhores lembram, eu não tenho um aqui para mostrar, mas o videogame Nintendo Wii era um videogame que não era mais potente do que os seus competidores no mercado, que na época era o PlayStation 3 e o Xbox 360, mas ele tinha sensores de movimento, os controles, você fazia os movimentinhos com a mão e tal. Então foi algo inédito, que as pessoas começaram a se exercitar enquanto jogavam videogame e tal. Então vendeu mais de 100 milhões de cópias. Foi um sucesso estrondoso, custava mais barato do que os concorrentes para produzir. Então foi algo que a Nintendo massacrou os concorrentes naquela geração, sem competir com eles. Então, massacrou em termos de fatia do mercado, sem competir diretamente. Então, esse seria a estratégia do Oceano Azul. A metáfora é que o Oceano Sangrento, o Oceano Vermelho, é onde estão todos os tubarões disputando um pedaço de carne. Ou seja, eu vou na rua onde só vendem bolo, eu vou abrir mais uma loja de bolo. O que é que não tem naquela rua? Aí seria a estratégia Oceano Azul. Você, em vez de concorrer com o resto do pessoal, você oferecer algo ou que complemente ou que supra algo que está faltando no mercado, que foi o que a Nintendo fez. Isso é um exemplo. Então vamos ver como o autor estruturou aqui. Sumário, parte 1. Criando oceanos azuis, ferramentas e modelos de análise. Reconstrua fronteiras do mercado. Capítulo 4. Concentre-se num panorama geral, não em números. Vá além da demanda existente. Acerte a sequência estratégica. Na parte 3. Supere as principais barreiras organizacionais. Embuta a execução na estratégia. Sustentabilidade e renovação na estratégia Oceano Azul. Aí tem os apêndices, esboço, padrão histórico da criação de oceanos azuis, inovação de valor, dinâmica de mercado, inovação de valor, notas, biografia dos autores. Então aqui na parte 1, vamos criando oceanos azuis. Um equilibrista de pernas de pau hoje é CEO das maiores empresas exportadoras do Canadá, Cirque du Soleil. Criado em 1984 por um grupo de artistas de rua, as produções de Cirque du Soleil foram vistas por 40 milhões de pessoas em 90 cidades em todo o mundo. Em menos de 20 anos, Cirque du Soleil alcançou um nível de receita que o Ringling Brothers e o Barnum Bailey Circus, campeão mundial da indústria sem, só atingiu após 100 anos. Então a comparação aqui em 20 anos e 100 anos, 5 vezes mais rápido.
Torna a proeza ainda mais notável é que esse crescimento fenomenal não ocorreu no setor atraente, ao contrário, sucedeu num setor decadente cujo baixo potencial de crescimento era ponto de destaque nas análises estratégicas tradicionais. O poder dos fornecedores, representado pelas grandes estrelas circenses, era enorme, idem quanto ao poder dos compradores. Formas alternativas de entretenimento, com várias espécies de espetáculos urbanos ao vivo, eventos esportivos, diversões domésticas, tornaram-se cada vez mais relevantes. As crianças choram para ganhar PlayStations, não para assistir um circo ambulante. Como resultado dessa situação, o público que comparecia aos circos era cada vez menor, por sua vez, encolhia a receita e os lucros. Além disso, o sentimento contra o uso de animais nos espetáculos públicos, fomentado por grupos de defesa dos direitos animais, era cada vez mais intenso. O Ringling Brothers e Barnum Bailey Circus deu o tom e os circos menores seguiram a tendência, desenvolvendo versões em escala reduzida. Portanto, sob o ponto de vista estratégia competitiva, a indústria circense parecia pouco atraente. Outro aspecto impressionante do Cirque du Soleil é o fato de estar avançando sem conquistar fatias de demanda já existentes na indústria circense, que historicamente sempre se concentrou em crianças. O Cirque du Soleil não concorreu com Ringling Brothers ou Barnum Bailey Circus para chegar ao topo. Em vez disso, chegou a um novo mercado inexplorado, com características inconfundíveis que tornou irrelevante a concorrência. Tornou irrelevante a concorrência. Então, esse é o coração da estratégia Oceano Azul, em vez de competir, achar uma forma de que a concorrência se torne irrelevante. Para tanto, atraiu um grupo totalmente novo de frequentadores, adultos e clientes empresariais dispostos a pagar preços várias vezes superiores aos praticados pelos circos tradicionais, por uma experiência de entretenimento sem precedentes. Em resumo, uma das primeiras produções do Cirque du Soleil foi chamada A Reinvenção do Circo. O Cirque du Soleil foi bem sucedido por ter percebido que, para vencer no futuro, as empresas devem parar de competir umas com as outras. A única forma de superar os concorrentes é não tentar superar os concorrentes. Para melhor compreender a proeza do Cirque du Soleil, imagine um universo de mercado composto por dois tipos de oceano: oceanos vermelhos e oceanos azuis. Os oceanos vermelhos representam todos os setores hoje existentes. É o espaço de mercado conhecido. Oceanos azuis abrangem setores não existentes hoje, é o espaço de mercado desconhecido. No Oceano Vermelho, as fronteiras setoriais são bem definidas e aceitas. As regras competitivas de jogo já são conhecidas. Aqui as empresas tentam superar suas rivais e abocanhar a maior fatia de mercado existente. À medida que o espaço de mercado vai ficando cada vez mais apinhado, as perspectivas de lucro e crescimento ficam cada vez menores. Os produtos se transformam em commodities e a briga de foice ensanguenta as águas, dando origem aos oceanos vermelhos. Oceanos azuis, em contraste, se caracterizam por espaços de mercado inexplorados, criação de demanda, crescimento altamente lucrativo. Embora alguns oceanos azuis sejam desbravados bem além dos atuais fronteiras setoriais, a maioria se desenvolve dentro dos oceanos vermelhos, mediante a expansão das fronteiras setoriais vigentes, como fez o Cirque du Soleil. Nos oceanos azuis, a competição é irrelevante, pois as regras do jogo ainda não estão definidas. Então, qual que é a diferença, por exemplo, entre o que fez o Cirque du Soleil, que foi um grande sucesso, e, por exemplo, o Ocean Gate, que é aquela empresa que tentou fazer o turismo com submarinos e acabou matando 5 pessoas, e o próprio CEO, o próprio fundador, o próprio presidente, o proprietário da empresa acabou morrendo, porque eles tentaram inovar num setor que realmente as leis da física não permitem tanta inovação assim, não permitem atalhos, porque parece que o grande problema foi usar fibra de carbono, se eu não me engano, para fazer o habitat lá dentro do submarino, onde ia ficar as pessoas, a estrutura ali dentro.
O problema é que a fibra de carbono ela aguenta muito bem pressão de dentro para fora, mas não de fora para dentro, que é o grande problema da exploração oceânica. Então é possível você usar a fibra de carbono para fazer, por exemplo, um avião, porque quanto mais alto você vai, menor a pressão fica. Então ela é leve, é resistente e se adequa bem ao voo. Por quê? Porque quanto mais subir, menor a pressão. Então, ótimo, cada vez mais a fibra de carbono vai ter um desempenho adequado. O problema é que se você vai usar o mesmo sistema para fazer o mergulho submarino, aí você está correndo riscos, porque se você quanto mais fundo você mergulha, maior a pressão fica de fora para dentro no habitáculo, no local onde estão os passageiros do submarino. Então quer dizer que você tem aquele material que não aguenta pressão, você tem o formato incorreto. Então no caso da OceanGate, o formato não era adequado do veículo, o material com o qual o veículo foi feito também não era adequado. Então no final você teve uma receita para desastre. Então ele tentei inovar, era um novo mercado, uma forma de criar um turismo com submarinos, ou popularizar o uso de submarinos, porque a utilização de submarinos hoje no mundo é extremamente limitada. Então a ideia era interessante no sentido de que sim, é algo que é um novo mercado. Porém, o atalho, o método de execução foi incorreto, porque então vamos lá, vou usar a estratégia do Oceano Azul para alguma coisa que seja, para começar um novo negócio, ou para encaminhar a minha carreira, ou para fazer uma alteração de rumo da forma como eu estou conduzindo a minha vida profissional, etc. Ok? Então, a primeira coisa seria pegar um papel, pegar um caderno semelhante a esse aqui, por exemplo, e daí no caderno você põe aqui opções inexploradas, que essa é a questão inexploradas. Essa é a raiz da estratégia Oceano Azul. Em vez de concorrer, criar uma opção que ainda não existe, algo que qual que é o melhor, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu criei esse livrinho aqui, RPG minimalista. Eu coloquei um novo produto no mercado, então as pessoas, quando vamos supor que haja uma demanda para comprar livro, a demanda não é tão grande, mas há uma demanda para procurar RPGs, para joguinhos de dado de 6 lados. Daí as pessoas vão digitar lá D6 RPG e vão achar qual que é o melhor. Vai falar, eu gostei desse RPG aqui, interessante, tal. Podem comprar o meu, podem comprar qualquer um dos outros centenas, milhares de opções, ok? Vamos supor que em vez de... Ou a mesma coisa com esse RPG aqui, que também é um RPG, só que no caso é sobre investimentos. Livre Mercado RPG e RPG D6, que é um RPG mais de aventura e tal, batalha com monstros, etc. Vamos supor que a pessoa esteja no mercado, você luta com bruxas, demônios, etc. Ou esse aqui você monta uma empresa. Então vamos supor que as pessoas estejam interessadas nesse tipo de jogo. Então esses dois aqui são produtos que vão mergulhar no Oceano Vermelho, porque eles vão estar competindo com todos os outros RPGs que estão disponíveis no mercado. E eu estou competindo competindo por uma fatia de um público que é limitado. Primeiro é um público que vai gostar de ler, que vai ter interesse por RPGs de mesa. Foi uma opção minha competir nesse mercado, mas obviamente eu estou competindo no mercado Oceano Vermelho.
Agora, vamos supor que em vez de fazer isso, de querer competir com outros, eu vou atrás de opções inexploradas de negócios, assim, de me expressar. Daí eu vou lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e começo a elencar coisas que, por exemplo, na minha cidade não tem ainda. Então, vamos supor, eu falo assim, olha, na minha cidade não tem uma loja de videogames, ok? Não tem. Na minha cidade não tem, por exemplo, uma livraria, não tem também. Ok? Na minha cidade não tem, o que mais que não tem na minha cidade? Vamos supor, N exemplos aqui de coisas que não tem na cidade. Uma tabacaria tem. Uma loja de produtos de pesca ou uma loja de produtos de esporte, especializada em esportes. Então vamos supor que você elenque aqui N coisas que não tem na sua cidade. Ou uma fábrica de boné, sei lá, enfim. Antes de prosseguir na, na, na empreitada, os senhores têm que entender o seguinte: não é porque não existem concorrentes que vai dar certo. Por exemplo, a loja de videogame. Por que não existem lojas de videogames na minha cidade? Aí você tem que investigar a razão. Então, você descobre mais ou menos qual que é a renda média das pessoas que moram na cidade e quanto custa um jogo de videogame, ou um console ou acessórios. Uh, Quanto custaria para manter essa loja, por quanto você poderia vender esses produtos, aonde você conseguiria, como você poderia ter uma espécie de vantagem competitiva, e daí você descobre quais são as limitações, por exemplo, alugar jogos de videogame é lícito ou dá problema? Há pessoas que possuem videogame suficiente para se interessarem pelo aluguel? Esse tipo de coisa. Existem outros concorrentes, por exemplo, existe streaming de videogame na cidade, e daí você descobre, por exemplo, nesse exemplo concreto aqui, que na verdade não existe loja de videogame na cidade, porque já tentaram e não conseguiram sobreviver. Por três razões. Primeiro, o preço. Os preços dos produtos videogame para você conseguir sobreviver, para ter algum lucro relevante, é inacessível para a maioria da população. Inacessível para a maioria da população. Segundo, opções online. É muito melhor comprar online os produtos e receber em casa do que pagar o extra na cidade. E hoje em dia, com o Mercado Livre, as pessoas recebem no dia seguinte, então o tempo, a pronta entrega já não tem mais valor. Ok? Isso matou as lojas de videogame também. E o terceiro, o streaming, a nuvem. Hoje já existem assinatura de streaming mensal para jogar videogame. As poucas pessoas que iam ter interesse estão usando essa opção. Ok, então tudo bem, então aqui já percebi que isso aqui não dá. Então vamos para a livraria. Daí eu descubro que não tem livraria porque havia livrarias e elas foram à falência. Foram à falência primeiro por preço, segundo por causa das vendas online, que da mesma forma, tudo bem, não tem como receber no mesmo dia, mas geralmente quem compra livro compra ou para dar um presente ou tem paciência de esperar pelo menos 5 dias para ler o livro. E online é bem mais barato e principalmente porque a porcentagem de pessoas que lê no Brasil é muito pequena. Vamos supor que 5% da população lê 200 milhões de pessoas, são 10 milhões de leitores. Não em números absolutos é bastante gente. Mas essas pessoas, essas 10 milhões de pessoas, estão buscando os melhores preços, comprando online ou usando serviços também de streaming de leitura, como por exemplo o Kindle Unlimited. Então pagando R$9, R$10 por mês e lendo através de assinatura, e pior ainda, agora também tem a opção
de audiolivros. Tem gente usando também Audible, em vez de comprar livros. Então, por essa razão, as livrarias que existiam na minha cidade faliram. Então, vamos supor que, na verdade, você perceba, bom, essas aqui eu não consigo pensar em mais nada que não tem. Então, vamos lá, loja de bolos. Ok, loja de bolos. Daí, vamos supor, você examina o que tem, e daí você percebe que tem lá 5 ou 6 lojas de bolo na cidade, no caso, uma cidade pequena, que estão indo bem, estão sobrevivendo. Ok, posso ser mais uma, posso ser a 7ª, ou eu posso ir para um caminho que nenhuma delas estão. Vamos supor que você vai fazer bolos fitness, por exemplo. Obviamente, os senhores sabem que eu faço dieta carnívora, então eu acho que não existe bolo fitness. Eu não como carbo, só como carnes, ovos, queijo às vezes e água e sal. Mas vamos supor que nesse exemplo hipotético aqui a pessoa vai investir em bolos fitness, só vai ter bolo fitness. E daí pode ser que ele conquiste um mercado que está subaproveitado. Então. É uma opção dele, em vez de criar a 7ª loja de bolo, em vez de criar a 7ª loja de bolo da cidade, ele vai criar a primeira loja de bolo fitness. E qual é a razão dele ter escolhido essa opção? Porque ele sabe que tem 6 lojas de bolo que estão sobrevivendo já há anos. Então ele sabe, há um mercado, mas só que o que essas lojas não estão aproveitando? Não estão investindo, talvez, no mercado de pessoas que não querem consumir açúcar. Então ele decide ir para esse bolos fitness aí. Um exemplo da estratégia do Oceano Azul sendo aplicada da forma correta. Porque percebam, senhores, sim, lojas de videogame e livrarias são, na primeira impressão, a estratégia de Oceano Azul nessa cidadezinha. Porém, olhando mais a fundo, a pessoa percebe que ela não tem como se destacar em preço, porque videogames ela depende de 3 empresas que produzem videogames no mundo: Nintendo, Sony, Microsoft. Todas vendem seus jogos por $60. $60 são R$300, então ela não vai conseguir oferecer por menos de R$300 nenhum jogo. Os videogames são praticamente tabelados: Nintendo Switch R$2.000, Xbox Series S R$2.500 e PlayStation 5 a partir de R$3.500. Esses valores não são atraentes para as pessoas da cidadezinha, ok? Da nossa cidade hipotética aqui. Então ele está entrando num mercado que é massacrante. Para uma empresa igual o Mercado Livre, sei lá, lojas americanas, sei lá, Casas Bahia, essas empresas estão todas falidas já, Magazine Luiza, mas sei lá, Amazon, sei lá. Em teoria, elas têm como absorver esses valores altos em números absolutos, e se algum problema, uma devolução. Agora, você monta uma lojinha dessa, a primeira devolução que você sofrer já é um massacre nos seus números. Você não tem espaço para lidar com os problemas que com certeza virão. A livraria, o problema maior da livraria é esse aqui. Num universo de uma cidade pequena de 30 mil habitantes, o que você tem de leitores é quase nada. Hoje em dia, com o advento da internet, as pessoas que gostam de ler, obter informações, elas estão obtendo na internet. E as pessoas obcecadas por livro, que compram por ansiedade, o que quer ter materialista a ponto de fetichizar a posse do livrinho, do livrinho papel, do volume e tal. Nossa, eu quero ter o meu livro aqui nesses dias de apocalipse, arrebatamento, eu vou comprar, eu quero ter a coleção completa. Essas pessoas compram online. Então, o mercado é mínimo. É mínimo. Mas eu posso ter uma papelaria junto. Sim, você pode ser um segmento do seu... Mas aí você vai tá complementando com uma coisinha a mais que você oferece e tal, que provavelmente vai ser a parte menos lucrativa do seu negócio.
Mas então entendam essa distinção entre o verdadeiro oceano azul e um oceano negro, onde um oceano preto, para não ficar um oceano preto, ou seja, onde não há mais vida, na verdade, que não é que não há concorrência, não, é que não há mais vida nesse oceano. Então eu acrescentaria da minha autoria o oceano preto, onde sei lá, houve um derramamento de óleo, ou preto no sentido de que as coisas estão sombrias, sinistras. Não há mais vida nesse oceano. Então, se você vê uma água toda preta de óleo que derramou lá, você sabe que não há vida naquela água, que seria o caso dessas duas opções. Então, cuidado com a estratégia do Oceano Azul, é muito interessante, mas não é tão simples assim. Nossa, não tem, então já é Oceano Azul. Não, peraí, não tem porque às vezes já teve e não deu certo. E, por fim, em termos de negócio, eu gosto de pensar em estratégias semelhantes a essa aqui, por exemplo. Esses dois livrinhos, eles foram feitos na Wiclap. Não sou obrigado a comprar nada, tá lá disponível, tal. Se um dia alguém quiser comprar, entra no site deles, eles fazem um livro para aquela pessoa e mandam pelo correio. A pessoa vai pagar um preço premium, porque o livro foi confeccionado do zero só para ela. Eu comprei esses dois só como exemplo, e eles me dão, sei lá, 3, 4 reais cada livro que vender. Essa é uma opção, é uma opção que não tem nada a ver com oceano azul, preto ou vermelho. É uma opção que não demanda investimento para algo que você não sabe se terá retorno ou tem certeza que o retorno será mínimo, como foi o meu caso aqui. Eu sei que o mercado é mínimo, eu sei que a concorrência para esse mínimo de leitores é gigantesca. Se os senhores entrarem lá, há o quê? Talvez 2, 3 mil RPG para a pessoa escolher entre todas as opções, todas as línguas, etc. Então, é um mercado, é um potencial mínimo de leitores com opções mínimas. Então, isso aqui é muito mais uma expressão artística do que uma verdadeira empreitada de negócios, porque a chance de dar certo em termos de retorno financeiro é mínima. Então, qual é a única opção que um autor tem? É não gastar nenhum centavo. Por isso que eu digo, se o senhor é autor, quer escrever ou um jogo, ou sei lá, um livro de ficção, como nesses dias de Apocalipse, publique na Amazon, porque os senhores não vão gastar um único centavo. Faz o senhor mesmo a capa, igual eu faço as capinhas do meu. Não são perfeitas sua capa. Sim, mas custou R$0 isso. Faz os senhores mesmo a diagramação, que modéstia à parte, eu acho que está ótimo. Faz você mesmo a diagramação, você mesmo faz a revisão. Eu achei um erro num livro seu. É bem provável que vá achar mesmo, porque quem fez a revisão fui eu, porque eu não quis gastar um centavo para pagar revisor. Por que você não quis gastar? Porque eu sei que não ia vender. Então, a primeira coisa, saindo da premissa desse estudo aqui, mas no mesmo assunto, a primeira coisa que eu peço para os senhores, em todas as empreitadas, seja profissional, seja de negócios, seja até social ou relacionamento, o que for, em amizades, sejam realistas acerca das suas expectativas. Lógico que os senhores sonham, uau, quem dera esse RPGzinho aqui fosse o RPG mais vendido da história, vendesse 1 milhão de cópias. Se acontecer, ficarei feliz. É o que eu espero? Não. Por que não é o que eu espero? Porque não é razoável esperar isso de um produto desses. Porque eu sei que a concorrência é gigantesca, que eu não tenho como competir com Dungeons & Dragons, com GURPS, com Cyberpunk, com os grandes players que estão há décadas no mercado. Então, tenham as suas expectativas, tem que ser realista, sonhe, tenha objetivos, tenha tudo isso, mas e haja de acordo com o que é esperado. O que é o esperado disso? Qual que é o normal disso aqui?
sei lá, vender 200, 300 cópias ao longo de 4, 5 anos. Isso é o razoável. Só isso? É só isso, senhores. Essa é a realidade do mercado editorial brasileiro independente. Essa é a realidade. Considerando essa expectativa, investir de acordo. Quanto que você pode investir num produto que vai vender 200, 300 cópias ao longo de 4 anos? R$0. É absolutamente impossível investir. E foi o que eu investi. R$0 para pôr na Amazon, R$0 para pôr na Weclap. Comprei uma cópia para eu guardar de lembrança. Eu paguei, sei lá, R$25. Então, tenham esse tipo de restrição nos seus orçamentos quando forem lidar. Orçamentos e expectativas. Eu vou convidar a Mariquinha para sair. Ok? Então, o que você espera dessa empreitada? E dose a sua expectativa de acordo com o que é razoável esperar. Eu vou convidar o Fabinho para ir tomar um sorvete comigo. Ok? O que você espera que ele responda? Como você espera que ele reaja? Sejam realistas, senhores. Mas nunca deixem de lutar, sonhar, buscar, tentar fazer o melhor com o que é possível, com o que os senhores têm na mão no momento. Mas não enlouqueçam, não tenham aquele otimismo tóxico que pode arruinar a sua vida. Não façam dívidas para começarem novos negócios e tal. Comece de uma forma que custe R$0 ou um valor mínimo, um valor que não vai destruir a sua vida. E daí os senhores vão deixando o negócio crescer organicamente conforme ele demonstre que ele merece mais dedicação, mais tempo, mais investimento. Porque histórias como a daquele, até esqueci o nome dele, mas tem um cara, um influenciador aí famoso que é famosa a história de que ele usou o limite do cartão de crédito para montar uma escola de idiomas, uma coisa assim. E daí todo mundo pensa, nossa, é só eu fazer uma dívida impagável que eu vou ser um grande sucesso. Não, senhores, a chance de dar certo algo desse tipo é tão grande quanto ganhar na loteria. De cada 10 mil pessoas que tentarem fazer isso, fazer uma dívida impagável para começar um novo negócio, vai dar certo com uma, ou menos. Então, não pensem, é uma lição de vida o que esse fulaninho aí fez, eu não lembro o nome dele. Não é uma lição de vida, é tão lição de vida quanto eu falar, o João comprou um bilhete de loteria e ganhou na loteria. Não é uma lição de vida, é algo, uau, nossa, quais são as chances? É algo quase impossível de acontecer. Então, entendam isso. Por que você tem tanto dado, Wagner? Porque eu escrevo RPGs e eu preciso dos dadinhos para testar os jogos. Enfim, espero que tenham gostado desse estudo e até a próxima.